Olá, bom dia. Que prazer estar aqui com vocês. Então, eu peço para os que estão online que digam de onde são, qual cidade, qual país, e na medida do possível vão compartilhando com outras pessoas, por favor, aí no aviãozinho, para que a gente possa levar esse assunto tão precioso a mais pessoas que precisam ouvir sobre a criança interior, sobre a desconexão com o piloto automático. E eu desejo sinceramente que a minha fala hoje aqui seja contribuição para as pessoas que realmente precisam escutar. Então, enquanto nós esperamos um pouquinho as pessoas entrarem, já estou vendo uma porção de gente aqui, querida, conhecida, a Bart, a Ana, a Gi. Gi esteve comigo há muito tempo, né, querida? Sejam todos muito bem-vindos, viu? É um prazer realmente muito compensador estar aqui olhando vocês aqui. Bom dia, lindeza, Bart. Então, vou contar um pouquinho para vocês enquanto as pessoas chegam. Como é que... Só me fala aqui, faz favor, se vocês estão me ouvindo e estão me vendo bem, né? Se você escrever ali, eu já percebo se vocês estão me escutando bem, senão eu mudo aqui o áudio, né? Então, assim, vou falar para vocês como é que eu cheguei, como é que eu iniciei essa minha trajetória de 30 anos como psicóloga, como clínica, não é? E como eu vou falar para vocês sobre a criança interior, eu vou começar falando como é que eu escolhi a psicologia, né? Então, veja, meu pai faleceu quando eu tinha 14 anos. Meu pai era instrutor de yoga, meu pai era, assim, bastante conectado com as questões emocionais das pessoas. Ele gostava muito de ajudar as pessoas a se desenvolverem, a fazerem boas escolhas na vida. Então, eu passei uma boa parte da minha infância vendo meu pai e minha mãe também tendo esse movimento de ajudar pessoas. Quando meu pai faleceu, eu tinha 14 anos, eu não sabia ainda, eu estava no ensino, era 8ª série, 7ª série naquela época, e eu fiquei pensando, puxa, o que será que o meu pai gostaria que eu me tornasse como profissional? Porque não deu tempo de nós conversarmos sobre isso. Então, conforme foi se aproximando ali a época do vestibular, 16, 17 anos, um dia eu sentei no chão da biblioteca do meu pai, que ele me deixou muitos livros, que aliás muitos deles eu tenho até hoje, e perguntei para Deus. Deus me mostra o que meu pai gostaria que eu fosse, que eu me tornasse enquanto psicóloga. E de repente eu olhei para aqueles livros todos que falavam sobre emoções. Eu falei, nossa, é isso. Se eu ajudar pessoas, meu pai vai ficar feliz comigo. Então foi assim que eu escolhi a psicologia e foi até que está sendo e será ainda uma carreira de muito sucesso, porque eu pude ajudar muitas pessoas e ser contribuição na vida de muitas pessoas. Até me emocionei agora, né? Porque eu amo muito o que eu faço, sabe? Então, por que eu tô falando para vocês dessa escolha que eu fiz praticamente na infância, né? Porque eu fiz uma escolha baseada nessa criança interior que existe dentro de mim. Existe dentro de todos nós, né? Cada um de nós temos uma criança interior, na maioria das vezes ferida, né? Que nos acompanha para o resto da vida. Por mais adultos poderosos que nós pareçamos ser do externo, essa criança está sempre lá, né? E aí, o que acontece? Nesses 30 anos de atendimento clínico, que já são mais de 3.332 pessoas que passaram pelo meu consultório, eu percebia que os mais talentosos,
os mais belos, os mais competentes, eram os que mais se escondiam da vida, sabe? E aí eu ficava pensando, mas o que acontece? Como é que eu vou ajudar estas pessoas? Como é que eu vou ser contribuição para que elas deslanchem, para que elas entrem nessa espontaneidade, né? Bom, e assim foi indo, né? Eu fui, assim, ajustando o avião com o avião em voo, né? Porque psicólogo é assim, nós temos muitas feridas emocionais, todas elas tratadas, ou pelo menos a maioria delas dignamente cicatrizadas para a gente poder tratar das feridas do outro. Então a minha carreira iniciou-se dessa maneira e eu fui fazendo uma especialização atrás da outra, de modo a desenvolver a minha atividade com decência, com competência, e acredito que eu atingi esse objetivo até aqui e ainda tenho muito mais para fazer, né? Então, para falar agora da minha formação, eu sou psicóloga, formada pela Universidade Federal do Paraná. Num segundo momento eu fiz uma especialização em terapia cognitivo-comportamental, que foi uma grande ferramenta e ainda uso até hoje. Num segundo momento da minha carreira eu fiz hipnose ericksoniana em São Paulo, foram 4 anos de formação, que é a minha ferramenta principal, né? E a qual abrevia muito o processo terapêutico das pessoas. Aí depois eu fui fazendo aquelas certificações todas internacionais em coaching. Hoje eu posso dizer para vocês que eu sou uma mentora de carreira com real experiência, né? Porque as certificações internacionais no passado, elas levavam 1 semana, 2 semanas, 1 ano para a gente conseguir uma certificação internacional em coaching. E hoje em dia, em 3 dias, a pessoa sai achando que já é master, mas isso é uma questão de contingências da atualidade, né? Muito bem. E assim eu fui indo, fui me desenvolvendo, e fui estudando, e fui curando as minhas feridas, e fui curando as feridas das pessoas, e isso me traz muita energia, me traz muita alegria, né? Porque nós estamos aqui nesse planeta para servir a vida, né? Para injetar amor no mundo. Eu sempre falo isso para os meus pacientes, para os meus amigos. Estamos aqui para injetar amor no mundo. Porque na medida em que nós injetamos amor no mundo, nós temos a oportunidade de irmos amenizando um pouquinho das feridas interiores ou das feridas da nossa criança interior. E de onde é que vem essa coisa, né, da criança interior ferida? Então, veja, a primeira visão de mundo que uma criança tem é através da visão dos pais, né? Então, nós, quando crianças, temos toda uma visão muito conectada com a forma como os adultos que nos criam nos enxergam. Então, existe uma fome de pertencimento, que é uma fome narcisista mesmo, de sermos enxergados, de sermos vistos, de sermos levados a sério, né? E não é bem assim que acontece, né, na infância. São poucas as crianças que têm essa dádiva, não é, de ter essa visão dos adultos, uma visão que forneça a ela um espelho de si saudável, né? Porque os nossos pais também têm, ou os adultos que nos criam também têm as suas feridas, não é? E eles nos dão o melhor que eles podem, mas às vezes esse melhor não satisfaz essa fome narcisista que nós temos. Então, por exemplo, eu sou psicoterapeuta corporal haitiana, né? E uma das ferramentas que nós usamos na psicoterapia corporal haitiana é fazer um exercício onde a pessoa faz a movimentação dos olhos, que é a mesma movimentação dos olhos da criança que está sendo amamentada. Como que é o movimento dos olhos da criança que está sendo amamentada? A criança olha para o seio da mãe e olha para os olhos da mãe. Olha para o seio da mãe e olha para os olhos da mãe. O que significa isso? Simbolicamente, o que é isso? É a busca que essa criança tem do olhar do outro. Porque a criança não tem muita consciência do que é ela e do que é o outro. Do que é o seio da mãe e do que é ela. E isso se estende assim por uns bons 4 ou 5 meses de vida.
Então, esse movimento, né, de estar sendo nutrido e de estar vendo o olhar do outro, estar sendo nutrido, estar vendo o olhar do outro, ao longo de tantas amamentações, vai fazendo com que a criança perceba que aquele seio, que aquele colo não é ela, é a mãe, né? E a partir de um movimento como este, a criança vai desenvolvendo a identidade dela, né? Como eu estava falando anteriormente, a maioria de nós não temos esse olhar tão autêntico dos nossos pais, dos nossos tutores. Então, a criança vai desenvolvendo Eu gosto da ideia da vergonha tóxica. O que é a vergonha tóxica? É essa vergonha original, né, que a maioria de nós temos, que é uma falta de espontaneidade, muitas vezes, uma falta de confiança em si mesmo, uma falta de amor próprio, né? E a pessoa fica patinando, né, nessas dores, né? Então, e o que essas dores podem criar, né? O quanto que essa criança interior ferida pode ser tóxica nas nossas vidas. Às vezes a pessoa tem, desapontamentos nos relacionamentos, um atrás do outro, que é aquela expressão chatinha que as pessoas usam, que você tem o dedinho podre para escolher os seus parceiros ou as suas parceiras, né? Estão sempre procurando esse parceiro perfeito que não existe, né? Às vezes são pessoas que tornam-se viciadas, né? Eu já recebi tantas pessoas que tinham compulsões, que tinham compulsões sexuais, compulsões de alimentação, compulsões à bebida, né? E essas compulsões todas, essas dores todas, esses vícios, vamos dizer assim, esses comportamentos motivados pela vergonha tóxica, é uma forma que as pessoas têm de anestesiar essa dor da criança interior. E ao anestesiarem essa dor, as pessoas vão entrando no piloto automático. E o que é entrar no piloto automático? É acreditar que esse eu, que não é o eu verdadeiro, é o seu eu verdadeiro. O que eu quero dizer com isso, com esse paradoxo? Nós temos uma mente racional que fica o tempo todo, a voz na cabeça que eu falo para meus pacientes, a serpente tagarela, o tempo todo falando, ela não nos dá sossego. Esses são os nossos pensamentos. Esta é a nossa mente racional, que pode ser considerada também como o eu que nós acreditamos que somos. Porém, então, esse eu que nós acreditamos que somos, que é o eu falso, mas nós temos aqui, mais ou menos assim, vamos imaginar isso, a nossa consciência. Esta consciência é o nosso eu verdadeiro. Então, veja, uma das formas que nós temos de neutralizar um pouco dessa voz na cabeça, desse eu falso, é fazendo com que a nossa consciência observe os nossos pensamentos, né? O que são esses nossos pensamentos? São as resistências, é a não aceitação, é o julgamento constante, né? Tem uma frase que eu gosto muito, que o julgamento é o câncer do mundo, e de fato é, porque todos nós, independente do autoconhecimento que tenhamos, ou do grau de meditação que façamos diariamente, todos nós julgamos, né? Então, quando nós conseguimos fazer com que esta consciência, que é o nosso eu verdadeiro, o nosso eu essencial, observe os nossos pensamentos, né? Esse fluxo de pensamentos alucinado vai perdendo a força. Claro que isso é um processo de anos, né? Mas na medida que a pessoa tem todo um processo de autoconhecimento, através de psicoterapia, de meditação, ela tem a condição de ir colocando a consciência dela como um observador dos próprios pensamentos, né? E, consequentemente, essa pessoa vai se tornando mais livre, mais espontânea, vai se liberando dos vícios, vai se liberando do equívoco de que ela não é boa o bastante, né, para nada. Então, Jung falava muito na questão da luz e da sombra que todos nós temos na nossa personalidade, né? Então, esse eu falso que nós temos pode ser chamado de sombra também, que é tudo aquilo que a gente vai colocando embaixo do tapete
para que a sociedade não nos enxergue, né? E num processo de psicoterapia, nós conseguimos ir retirando tudo isso com muita suavidade, com muito respeito às dores do paciente, de modo que essa sombra vai se tornando luz dentro dela, porque nós somos a luz do mundo. Jesus Cristo veio para nos dizer isso, uma das falas dele foi essa, né? Nós somos a luz do mundo. Mas daí a gente pensa, nossa, mas como que eu vou ser a luz do mundo? Euzinho, né? Sim, mas nós temos essa consciência dentro de nós, é uma centelha do divino dentro de nós. Então, esse processo todo de psicoterapia, de autoconhecimento, de meditação, pode fazer com que a pessoa libere esse fluxo do seu eu essencial, né, dentro de si, do seu eu divino mesmo, né? Então essa é uma parte do meu trabalho, ir desenvolvendo essa conexão das pessoas com o seu eu essencial, de modo que elas vão diminuindo esse piloto automático de estarem anestesiadas para a vida, de acordar de manhã e pensar, puxa, mas eu tô aqui acordando de novo, né? E ir fazendo com que a pessoa comece a ter consciência dos seus pensamentos, né? E quando ela tem consciência dos seus pensamentos, ela vai entrando na aceitação, ela vai entrando no não julgamento, ela vai entrando na gratidão, né? Porque, veja, às vezes a gente pensa, mas como é que eu posso ter gratidão? Gratidão não é uma coisa racional. Gratidão é uma postura interna, né? É constante de estar vivo, de estar respirando, porque nós somos um milagre. Observa bem o nosso corpo, nós somos um verdadeiro milagre. Tudo funciona perfeitamente, harmoniosamente dentro de nós. E uma das leis do universo é a harmonia, né? Então, quando nós percebemos tudo isso, né? Um dia desses eu estava andando a pé em Curitiba e eu vi uma senhora, uma deficiente visual, amarrada assim com uma cordinha, né? Um dispositivo no filhinho dela. E eu percebi que ela queria atravessar a rua e ela ia atravessar, mas aí eu me aproximei e perguntei se ela gostaria que eu os ajudasse, né? E aí ela aceitou e eu atravessei ali na Praça Zacarias com os dois, com a criança e com ela, né? E quando chegou outra calçada, eu me despedi e falei, meu Deus, essa mulher certamente nunca viu o rostinho do filho dela. E aquilo me deu assim um start interno, eu pensei como eu sou grata por enxergar. Então é esta gratidão que brota do nosso ser interior que eu gostaria de falar para vocês. Porque a vida é diferente da condição de vida. A vida é o que está acontecendo, correndo nas nossas veias nesse momento, independente dos boletos, independente dos problemas, independente dos IPVAs e IPTUs que tenhamos que pagar. Esta é a condição de vida, né? Mas, aliás, isso que corre nas nossas veias é a vida. A condição de vida são as contingências que nós temos que dar conta. Então, a gratidão brota desta consciência de que a vida é diferente da condição da vida. E quando nós entramos nessa consciência de que a vida é diferente da condição da vida, nós saímos do piloto automático. A vida passa a ter mais sentido e nós passamos a viver cada dia como se fosse o último, porque às vezes ele é o último. Esta semana mesmo eu perdi um amigo, psicólogo, que entrou no hospital na sexta-feira com uma gripe forte e no sábado ele entrou em coma e no domingo ele estava morto. E esta é a vida. Nada mexe mais conosco, nada nos deixa mais impotentes do que a morte, né? Então, eu sempre falo isso para os meus pacientes, a importância da pessoa conectar ou de deixar fluir esta consciência essencial, ou o seu eu essencial, ou o seu eu divino, seja o que for que a pessoa considere maior do que ela, que é aquela consciência que eu falei para vocês que pode ser o observador dos nossos pensamentos. Porque se nós deixarmos que apenas os nossos pensamentos tome conta de nós, que é o que acontece, nós enlouquecemos. Veja, a mente racional, ela não para. Então a pessoa está num movimento incessante de conquistas, e aí ela conquista o Mitsubishi vermelho e a cobertura que ela sempre quis. E por alguns dias ela descansa.
porque os pensamentos param de atormentar a cabeça dela, porque na mente dela ela teve uma conquista. Mas dali a uma semana aquele bicho vermelho e a cobertura que ela queria deixa de ter importância, porque não foi uma conquista motivada pelo eu essencial, foi uma conquista motivada pelo eu falso, que está sentado, vamos dizer assim, em cima da nossa criança interior ferida, né? Então, o nosso eu falso está muitas vezes sentado em cima da nossa criança ferida, ou na cadeira da nossa criança ferida, né? E o nosso eu essencial é a nossa consciência e essa parte divina que existe em nós. Durante muitos anos da minha carreira, e até hoje eu falo isso para os meus pacientes, busquem um objeto de fé. E ter um objeto de fé não significa ter uma religião. Não precisa frequentar nenhum templo, não precisa ter nenhum sacerdote para ser orientado. Mas é esse eu interior, esta consciência divina dentro de cada um de nós que pode nos orientar e nos tirar desse piloto automático, que é a nossa criança ferida, né? Muito bem, aí nós temos, isso é uma identidade que nós temos, ou seja, o conhecimento que nós temos de nós mesmos. Nós conhecemos sobre a nossa história de infância, conhecemos sobre a nossa história da adolescência, ou conhecemos sobre a nossa história do começo da nossa adultez. Mas tudo isso é apenas um conhecimento, não é o nosso eu essencial. E aí nós precisamos fazer uma ruptura com esta identidade que é falsa. Depois de um movimento de ruptura, nós precisamos fazer um movimento de transformação. O que significa a palavra transformação? Trans é sair de uma forma para outra, né? E depois de um movimento de transformação, nós entramos no movimento de transcendência. Transcendência de toda esta dor, transcendência de toda esta crença. Eu não gosto muito da ideia de crença limitante, porque toda crença é limitante, né? Ou limitadora. Mas, enfim, de toda esta crença de que nós somos menos, de que nós não somos bons o bastante, de que nós estamos sentados na cadeira da vítima. Muitos de nós estamos sentados na cadeira da vítima. E quem está sentado na cadeira da vítima pensa, não preciso fazer nada, porque eu sou a vítima, né? Então, veja, todo esse movimento de deixar esse eu essencial fluir em nós, não é? Faz com que, eu tô vendo que tem gente curtindo aqui, porque deve ser algum paciente meu, porque eu falo sempre para eles, vamos sair da cadeira da vítima, né? Porque a vítima fica paralisada, sentada lá na cadeira e, né, muitas vezes não consegue fazer muito por si. Então, veja, essa necessidade de nós deixarmos o nosso eu essencial fluir através de nós. É também uma forma de nós deixarmos o divino se manifestar através de nós, né? Porque, veja, como eu falei anteriormente, o universo, ele funciona numa frequência de harmonia. Então, na medida em que nós conseguimos fazer com que esta nossa consciência, o nosso eu essencial, observe os nossos pensamentos, que é a nossa mente racional, que é o nosso eu falso, nós vamos abrindo espaço paulatinamente para que esse divino se manifeste através de nós, sabe? Então, essa é uma grande, assim, parte do meu trabalho. Eu fui muito exigente com a minha formação. 6 pós-graduações foram algo bastante contundente, porque não é fácil a gente concluir uma pós-graduação. Então, eu fui muito exigente com a minha visão científica da psicologia, com a minha visão científica do tratamento das pessoas, né? Mas, ao longo desses 30 anos, com 3.332 pessoas atendidas, eu percebi que era necessário mais do que uma visão científica. Era necessário eu ter uma comunicação de humano para humano com os meus pacientes, e quem está aqui é meu paciente, sabe que é assim que funciona dentro do meu consultório. É uma comunicação genuína, de humano para humano, que vai além de qualquer ciência, né? Que faz com que a pessoa automaticamente se conecte a esta consciência divina dentro dela, se conecte a este eu essencial,
dela, que faz com que a voz na cabeça dê um descanso para ela. Um descanso breve, porque a voz na cabeça não para nunca, mas às vezes a gente tem alguns minutinhos durante o dia, se nos entregamos a essa consciência maior em nós, de descanso da voz na cabeça. Então, gente, a voz na cabeça, a mente racional, o eu falso, nada mais é do que a resistência em nós, né? A nossa mente, ela é uma ferramenta maravilhosa, porque ela cria muitas coisas. Ou melhor, ela ajuda a criar, porque o que cria são as emoções, aliadas aos pensamentos. Por isso que somos co-criadores, né? Mas assim, essa possibilidade de dar um descanso na voz da cabeça acontece através de alguns pilares, que daí eu vou falar para vocês em outra live, né? Porque eu sei que hoje a gente já daqui a pouco vamos concluir aqui, porque temos que sair para trabalhar, né? E dar conta dos nossos afazeres. Mas eu gostaria de deixar essa sementinha, fazer essa semeadura aqui para essas pessoas que estão me ouvindo. Eu quero agradecer muito a vocês que estão me ouvindo, sinceramente, tá? Mas assim, quero deixar essa semeadura, né? De que é possível nós curarmos definitivamente a nossa criança interior, na medida em que conectamos com o nosso eu essencial, ou seja, fazemos uma ruptura com esse eu falso, que é a nossa identidade, que começamos a absorver esta identidade desde o útero da nossa mãe, porque tudo que ela pensou e sentiu, nós também pensamos e sentimos. Então, um processo de psicoterapia, ou um processo, uma imersão, um workshop, seja o que for, desta metodologia que eu estou falando para vocês, faz com que a pessoa enxergue a sua identidade, conecte com uma consciência maior. Quando ela conecta com uma consciência maior que já está dentro dela, ela faz a ruptura. Quando ela faz a ruptura, ela entra num processo de transformação. E quando ela sai desse processo de transformação, ela está capacitada, ou ela está com uma prontidão interna para fazer uma transcendência de tudo isso e romper com toda essa resistência que se iniciou desde lá do útero. Foi assim que eu tratei meus pacientes até hoje. É assim que eu tenho a intenção de continuar sendo contribuição para as pessoas. Que elas transcendam esta identidade que o mundo nos fez acreditar que nós éramos. Nós não somos isso. Nós somos muito mais. Somos além, né? Mas essa experiência que eu tenho de 30 anos, com tantas pessoas que eu amei atender e amo atender, fez com que eu entendesse isso. E no meu próprio processo de autoconhecimento, né, às vezes eu estava patinando, eu tive fobia de direção, eu tive fobia de dirigir em trânsito, eu tive fobia de falar em público. E aí o que eu descobri? Que nos nossos maiores medos estão os nossos maiores talentos. Eu hoje dirijo muito bem em BR. A minha última palestra foi para 900 pessoas no Banco do Brasil, ou seja, eu curei a minha fobia de falar em público através da hipnose. Eu e meus professores de São Paulo, foram eles que me ajudaram. Então eu quero deixar esta mensagem para vocês, viu? Aonde estão os nossos maiores medos, estão os nossos maiores talentos. E um dos maiores medos que todos nós temos é de sermos nós mesmos e de sermos punidos por sermos nós mesmos. E essa é a ideia do eu falso que habita em nós. Então a minha proposta é de que você possa deixar a sua consciência essencial, a parte divina em você, despertar ou se manifestar através de você. Então eu gostaria de deixar essa mensagem, e eu estou vendo aqui a Gi me falando do processo dela de despertar, né? Sou muito grata a você pela sua confiança ao nosso trabalho. Eu quero deixar aqui alguns poucos minutinhos para alguma pergunta, alguma dúvida ou alguma coisa que você queira compartilhar comigo. Eu estou aqui à disposição. E quem sabe uma das perguntas pode se tornar até uma próxima live, né? Então, assim, quero agora no final, né, compartilhar com vocês que esta é a primeira live ao vivo que eu faço na minha vida, viu? Então, assim, eu já dei palestra para muitas pessoas,
eu já falei ao vivo em televisão, na RPC, na Transamérica, em rádio já falei ao vivo. Eu sempre preferi entrevistas ao vivo, né? Porque a gente precisa saber o que está dizendo quando faz alguma entrevista ao vivo. E esta é a primeira live da minha vida. Eu tenho 54 anos e não tinha feito nenhuma live ainda. Então está sendo muito gratificante aqui poder olhar aqui o rostinho de vocês, né? E agradecer a vocês por serem um receptáculo hoje dessa contribuição que eu quero oferecer a vocês, tá? Da minha primeira live. Então hoje eu estou sendo iniciada. Tá bom? Bom, eu agradeço, Ana, seu carinho aqui comigo, tá? Eu tô sendo muito bem assessorada por algumas pessoas que estão aqui na live, muito bem assessorada mesmo, elas me inspiram, né? E eu vou começar. Obrigada, Maria Inês querida, obrigada, te vejo em breve, já nas próximas semanas, viu? Então, eu quero agradecer a vocês a presença, eu espero poder estar aqui muitas vezes daqui para diante nesse universo digital. Obrigado, Renata, obrigado, Jaqueline querida, um prazer saber da presença de vocês. Eu espero conhecer você, Jaqueline, em breve, te abraçar, viu? Tá bom, meu bem. Cada um de vocês eu desejo uma sexta-feira iluminada, viu? Que seja uma sexta-feira leve, produtiva e que vocês possam entrar em contato cada vez mais com esse amor divino que existe dentro de cada um de vocês. Muito obrigada. Um beijo a cada um de vocês e até breve, porque agora eu gostei dessa coisa. Até breve. Tchau, tchau.